Foi assim que Sua Excelência José Eduardo dos Santos se tornou o segundo presidente de Angola. O ano foi em 21 de setembro de 1979, 11 dias após a morte do Dr. Antônio Agostinho Neto, foi eleito como presidente da República e comandante-chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Central do nosso partido, cumpro hoje o honroso dever de prestar sermão nesta cerimônia solene de investidura para assumir os cargos de Presidente do MPLA Partido do Trabalho, Presidente da República Popular de Angola e Comandante em Chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Quem diria que um homem apaixonado pelo futebol se tornaria um dos presidentes com mais mandato no mundo? Para você entender a história de José Eduardo dos Santos, eu vou ter que te contar a partir do seu nascimento. Então, vem comigo. Mas antes, deixa aí o teu like e inscreve-se no canal. Foi no dia 28 de agosto de 1942 que nasceu José Eduardo dos Santos Vandunes, alegadamente no bairro luandino do Samizanga. Angola ainda era uma colônia portuguesa e não se vislumbrava qualquer movimento de libertação. Foi no ambiente de extrema pobreza que nasceu José Eduardo dos Santos. Seu pai, o senhor Eduardo Avelino dos Santos Vandunes, era pedreiro de origem santomense e a sua mãe, Jacinta José Paulino, era vendedora e batalhadora doméstica. O senhor Eduardo Avelino trabalhava na Câmara de Luanda, mas o dinheiro que recebia como salário não era suficiente para suprir as necessidades de casa e a formação dos filhos. Por isso, a senhora Jacinta Paulino tinha que vender no mercado para ajudar nas despesas de casa. José Eduardo começou seus estudos numa escola do bairro do Samizanga, mas depois houve necessidade de mudar-se na missão evangélica. O seu caráter é fruto da educação religiosa imposta pelo pai, que sempre ensinou nos filhos o respeito pelas pessoas e o gosto pelo trabalho. O senhor Avelino obrigava-os a levantar muito cedo para ajudarem na pedreira. Mas mesmo assim, José Eduardo sempre arranjava um tempinho para jogar futebol, que é a sua maior paixão. E sem esquecer que José Eduardo dos Santos tinha uma grande inclinação pelo mundo da música. Após concluir a quarta classe, houve necessidade de matriculá-lo no então Liceu Salvador Correia. Na época, quem fez a sua matrícula foi o seu irmão Avelino dos Santos. Para quem não sabia, a família dos Santos é composta por Eduardo Avelino dos Santos Vandunes, o pai, Jacinta José Paulino, a mãe. E tiveram 6 filhos, que são Isabel dos Santos, Avelino dos Santos, José Eduardo dos Santos, Lucrécio Eduardo dos Santos, Luiz Eduardo dos Santos e a caçule Marta dos Santos. José Eduardo dos Santos, ainda estudante do Liceu Correia Salvador, afiliou-se ao MPLA, isso em 1958, que marcou o começo da sua militância política anticolonial. Mas antes dessa filiação com o MPLA, José Eduardo dos Santos já fazia parte dos grupos nacionalistas que atuavam na periferia de Luanda, junto com seu amigo Brito Sozinho. Após a sua participação na luta contra o poder colonial português, isso em 4 de fevereiro de 1961, José Eduardo e Brito Sozinho tiveram que abandonar Angola para ludibriar a vigilância portuguesa. Eu hei de me lembrar sempre, não me vou esquecer do que nós fizemos aqui quando tínhamos 18, 19 anos. Nós saímos com 19 anos daqui.
em 1961. Saímos daqui em 1961, no dia 7 de novembro de 61. Fomos, contactamos uns senhores que trabalhavam num barco de pesca, que faziam umas traineiras que iam para o Congo levar peixe, vender peixe seco e sal. Foi numa dessas traineiras que está no Lubito, no Largo, na Restinga. Foi aí que, dia 7 de novembro, partimos de Luanda às 3 da tarde. Já no dia seguinte combinamos com os senhores, o senhor Franco, que trabalhava num dos barcos, disse: não há problema. Também combinamos com ele, porque nós alguém nos teria dito que tinham. E isso foi mais porque alguns companheiros aqui, amigos, colegas, estavam a desaparecer e a gente, mas como é que a malta foi? E como é que José Eduardo disse: nós temos que fazer tudo para sair daqui, porque senão vamos ser presos. Em 1962, fez parte do Exército Popular de Libertação de Angola e em 1963 foi o primeiro representante oficial do MPLA em Brazzaville, capital da República Democrática do Congo. Depois, foi beneficiado com uma bolsa de estudo no Instituto de Petróleo e Química em Bacau, na antiga União Soviética. Posto lá, foi licenciado em Engenharia de Petróleo em julho de 1969. Regressou em Angola em 1970, já com a sua esposa Tatiana Cucanova. Ficaram juntos de 1966 a 1980. Juntos tiveram uma filha, a Isabel dos Santos. Mas Pedro, como assim? A Isabel dos Santos é a irmã mais velha ou é a filha de José Eduardo dos Santos? Calma, vou te explicar. Após a chegada de José Eduardo dos Santos em Angola, deu o nome da sua irmã na sua filha para lhe homenagear, porque a sua irmã lhe ajudava bastante na infância. Em 1974, Angola ainda era um território português, conhecido como Estado de Angola. Com base ao seu desempenho significativo na luta para a independência de Angola, isso em 11 de novembro de 1975, conhecido como um dia histórico para nós angolanos, José Eduardo dos Santos foi nomeado como ministro das Relações Exteriores. Com a proclamação da independência em 11 de novembro de 1975, José Eduardo dos Santos é nomeado ministro das Relações Exteriores. Desenvolve intenso trabalho diplomático e consegue que Angola seja admitida como membro de pleno direito da Organização da Unidade Africana em fevereiro de 76 e das Nações Unidas em 1 de dezembro do mesmo ano. Eram às 10 horas, no dia 10 de setembro de 1979, que o país recebeu uma notícia que deixou um impacto muito grande no país. Do Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho, tenho o doloroso e sentido dever de comunicar o falecimento do nosso querido presidente, Dr. Agostinho Neto. Angola era independente há 3 anos e 10 meses e não estava preparada para este momento. O país estava numa situação difícil. Foi uma grande perda que não esperávamos. Foi um acontecimento por doença, realmente sem esperarmos, ninguém esperava. E realmente perdemos o nosso presidente, que naquele momento era o fundador da nação. Apanhamos de surpresa, não tínhamos a quem dar o poder e de facto foi bastante difícil.
Foi um momento muito difícil, né? Porque fomos todos apanhar um pouco de surpresa com a morte do presidente Agostinho Neto. Após a morte do primeiro presidente, houve necessidade de eleger um outro presidente. O senhor Lúcio Lara convocou com urgência o Congresso Extraordinário do partido, assumindo interinamente a condução do país, mesmo com todo o cenário favorável para sua permanência no poder. Optou por trabalhar para que um nome não mestiço estivesse no poder. Assim, no dia 20 de setembro de 1979, José Eduardo dos Santos foi eleito como presidente do MPLA. E no dia seguinte, o dia 21 de setembro de 1979, foi investido por Lúcio Lara como presidente da República de Angola e comandante-chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. Bem, pessoal, terminou mais um vídeo. Ainda tinha muita coisa para se contar. Então, deixa o teu like e inscreve-se no canal para não perderes nenhum vídeo daqui do nosso canal. Olá, eu sou Pedro Platina e nos vemos no próximo vídeo.